Um ponto muito importante para a gente observar quando a gente fala sobre o fascismo está relacionado à modernidade do movimento. Ele é até considerado um conservadorismo moderno, ou seja, ele tem elementos do pensamento autoritário, ele tem pensamentos conservadores ali relacionados na sua estrutura, e ele surge no momento, num contexto histórico específico, né? Que é justamente o período de entreguerras. Então a gente pode falar, de maneira geral, que o fascismo ele surge na Europa no período de pós-guerra, né? No período após a Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, e é uma doutrina política que representa o Estado-força, e é um dos grandes problemas do século XX a ser estudado, inclusive já foi analisado por diversos enfoques. Eu vou dar alguns exemplos desses enfoques aqui, da maneira que o fascismo foi estudado, né? O Friedrich Menck e o Edmond Vermeer analisaram o fascismo buscando uma explicação culturalista. A Hannah Arendt e o Alain Bessasson optaram por uma análise da estrutura totalitária. O Daniel Guérin, o Charles Betterham e o Nicole Poulantzas preferiram uma explicação econômica. O Wilhelm Reich e o Erich Fromm analisaram o fascismo pelo enfoque psicológico. E a explicação sociológica foi uma opção do Kenneth Oransky e o Barrington Moore Jr. Ou seja, vários enfoques são possíveis para se analisar o fascismo, né? E tem uma multiplicidade de elementos aí a ser observados, né? Então, essa multiplicidade de abordagens possíveis diante do fascismo aponta a necessidade de utilizá-lo de uma forma plural, né? A gente pode dizer fascismos, ao invés de fascismo, como o próprio Francisco Falcon gosta de lembrar, né? Vou até ler aqui um trecho do Francisco Falcon, no livro chamado Fascismo, Autoritarismo e Totalitarismo. Na verdade, é um capítulo dentro de um livro que chama O Feixe Autoritarismo como Questão Teórica e Historiográfica, organizada pelo Nelson Werneck. Então vamos lá. Então o Francisco Falcão coloca aqui, ó: tão grande se nos afigura, portanto, a complexidade e a variedade dos escritos hoje existentes sobre o fascismo, que consideramos de antemão fadada ao fracasso qualquer tentativa de análise teórico-explicativa que se revele incapaz de levar na sua devida conta tal realidade multifacetada do fenômeno fascismo. Então, é evidente que diante dessas variedades e análises e explicações possíveis, é difícil a gente estabelecer um conceito sobre o que é o fascismo. Eu gosto muito de um livro do Francisco, do Leandro Conder, chamado Introdução ao Fascismo. E o Leandro Conder, ele usa lá um conceito que eu acho bem interessante. Ele coloca assim, né? O fascismo seria um movimento político de conteúdo social conservador que se disfarça sob uma máscara modernizadora, guiada pela ideologia de um pragmatismo radical, servindo-se de mitos irracionalistas e conciliando-os com procedimentos racionalistas formais do tipo manipulatório. Tá? Na aula a gente vai analisar todo esse conceito aí, tá? E só para fechar realmente, ainda dentro desse livro aqui que eu citei do Leandro Conder, né, que é Introdução ao Fascismo, ele vai estabelecer algumas características dos regimes totalitários como um todo, né? Então a gente pode falar na aula a gente vai falar item a item aqui, né? Seriam as condições históricas, o culto à personalidade do líder, o uso de mitos, inimigos, né? Buscar inimigos, controle da economia e da sociedade, unipartidarismo, o Estado-partido, uso de violência sistemática e uso de propaganda maciça. Tá ok? Na aula vamos continuar conversando sobre isso. Até lá!